Lucas, capítulo 9, versos 18 a 24. Leiamos de forma alternada. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que ninguém declarassem tal coisa. Todos, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Todos. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Os irmãos podem assentar-se. Houve um pianista, um músico famosíssimo nas décadas de 40, 50 e 60 e permaneceu famoso só, infelizmente, só cessaram de falar um pouco dele quando este veio a falecer e saiu uma biografia, uma cinebiografia acerca dele que eu pude assistir. E nesta cinebiografia começa com um jovem rapaz vindo do interior, indo bater às portas da casa desse pianista hiper ultra famoso. Las Vegas era a sua casa, tinha shows cativos em todos os locais que ele queria, e quando esse rapaz vai bater a porta, sai um homem, ainda jovem, mas já vê-se que é um homem, sai, olha para o rapaz e diz: se eu fosse você, eu não entraria aí, e vai embora. E aquele rapaz é muito bem recebido por aquele pianista, um pianista que tinha uma inclinação sexual contrária ao que nos ensinam as escrituras, e aquele então rapaz mais novo percebe que para adentrar o universo da fama seria companheiro, inclusive sexual, daquele pianista. E assim então ele submete-se a isto. E conforme ele vai convivendo com aquele pianista, o pianista olha para ele e começa a dizer: você tem um rosto bonito, mas eu gostaria de fazer algumas sugestões para que o seu rosto ficasse perfeito. E o rapaz diz: pois não, nós temos um relacionamento onde eu estou à sua disposição. E aí então o pianista leva ele para o seu cirurgião pessoal, cirurgião plástico, e começa a dizer para ele: aumenta um pouquinho mais, bota o queixinho mais quadrado, faz isso aqui, faz aquilo outro. O seu cabelo ele é muito bonito, mas ele não tem a cor certa. É necessário também mexer um pouquinho no cabelo. Traz à frente o couro cabeludo um pouquinho mais para frente aqui, já está com algumas entradas, conserta um pouquinho e começa a mexer no rosto do rapaz. E o rapaz vai conhecendo uma outra faceta daquele pianista, e se você é uma pessoa que repara muito em detalhes, ao longo do filme você vai percebendo que aquele rapaz com um pouco mais de idade e com as transformações faciais é exatamente a cópia perfeita do indivíduo que no começo do filme tinha acabado de sair. E disse para o rapaz: se eu fosse você, eu não entraria aí. E a história, é óbvio, infelizmente que a gente não gosta de tragédia, termina com o pianista contraindo o vírus HIV, vindo a morrer. O outro rapaz, aliás, o rapaz que vai conviver com ele, que nós acompanhamos as mudanças faciais e a mudança de comportamento, luta contra uma drogadição, a um rompimento de um relacionamento terrível. E, infelizmente, a vida, ela ensina que ambos viveram uma vida trágica, uma vida
infeliz. Mas de toda essa biografia, o que sempre me saltou aos olhos foi um jovem rapaz do interior chegando em um ambiente e uma pessoa mais velha dizendo para ele: se eu fosse você, eu não entrava aí. Mas o jovem rapaz submeteu-se a tudo isso. E por que uma pessoa submete-se a mudar quem ela é para agradar o outro? Alguém sabe por quê? São vários os fatores. Falta de autoestima, falta de amor próprio, ambição, ganância. E tem um que é o maior ardil do diabo, que ele tem feito uma festa. Nossos últimos tempos tem sido uma dedicação, uma ode a esse fruto, a essa obra da carne, que é uma das que o diabo mais lança e que o ser humano cai igual um patinho. Começa com V e termina com a idade. Você sabe qual que é? Vaidade. Essa aí, meu amigo, é o carro-chefe da casa do inferno. Essa aí é o prato principal, a mais pedida. É o combo. Se botar vaidade, dinheiro e arrogância, meu amigo, é o combo, é o plus. Aí não tem quem não queira abocanhar esse universo. Acontece que nós vemos, quer seja nessa história ou em outras que nós sabemos, quantas pessoas, por conta da vaidade, se perdem. Se perdem completamente. Nessa história mais recente, falei agora há pouco aqui do TikTok, eu recebi um vídeo de uma menina cujo pai estava se recuperando de um infarto. E o infarto, claro, não foi fulminante, porém deixou o indivíduo bem abatido e acabado. E ele recuperando-se. E a menina querendo alegando que era uma forma de incentivar a melhora do pai. Sabe o que ela fez? Ela botou o celular em pé para gravar, botou uma roupa minúscula e foi dançar, pedindo que os seguidores assistissem aquela dança em homenagem ao pai. E aí você tem a moça dançando para um celular e você vê na câmera o pai acamado, cheio de fio, cheio de cabo, olhando aquilo com uma cara de quem não está nem podendo estar ali para poder opinar. Vaidade. A necessidade de validação que o outro precisa nos dar. Vaidade. A palavra do Senhor nos diz: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou. E aí Jesus resolve fazer um Paraná Pesquisas, um Instituto Quest Pesquisas, um Datafolha Pesquisas, o IBGE Pesquisas, ou qualquer que seja a pesquisa. Ele resolve acionar os pesquisadores. Vem cá. O que as pessoas dizem que eu sou? Quem? E aí os discípulos, eles começam a despejar isso como se fosse o seguinte, ó: ufa, ainda bem que o senhor perguntou, porque todo mundo comenta, mas a gente não vê abertura, a gente fica na nossa. Mas agora que o senhor perguntou, seguem os dados oficiais, ó. Uns dizem que o senhor é João Batista, esse é o principal, tá? Todo mundo acha que o senhor é João Batista. Outros dizem que o senhor é Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Em outras palavras, Senhor, todo mundo acha que o senhor só é defunto. O senhor não tem a capacidade de ser quem é. Se o senhor é quem é, o senhor na verdade não é o senhor é outro. Parece uma coisa tola, mas não é isso que muitas vezes nós fazemos? Achando que para ter destaque, ter algum tipo de destaque no ambiente que estamos inseridos, nós não podemos ser nós mesmos, nós temos que ser outras pessoas. E aí vestimos uma carapuça, uma persona. Porque, afinal de contas, nós achamos, muitas vezes, que se as pessoas nos conhecerem pelo que realmente nós somos, não nos darão valor. Então é necessário, um exemplo, a pessoa vê um filme, Winston Churchill, eu vou ser o Churchill da minha casa. Vê lá Coração Valente, William Wallace, só não vou deixar ser degolado, mas de resto eu quero ser igual a esse cara.
vê qualquer outro filme e encarna aquele personagem, e assim procede na vida. É exatamente o que os discípulos falaram para Jesus. O Senhor diz que é Jesus, mas as pessoas, sinceramente, para fazer o que o Senhor faz, só sendo outro. Faça uma reflexão honesta nessa manhã. O você que está aqui nessa manhã, assistindo esse culto, é o você de sempre? Ou, na verdade, você entende que muitas vezes, para ser respeitado, você tem que tornar-se uma outra pessoa, ter uma outra postura? Mas vós, e aí Jesus aumenta o nível da pesquisa, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e diz, és o Cristo de Deus. Jesus ouve os institutos de pesquisa, aí ele resolve fazer a sua pesquisa boca de urna. Ele está ali, então, ó, entre vocês aqui, quem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra, não deixa os outros falarem, e ele fala logo, és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. E você olha esse texto, talvez o seu pensamento seja o seguinte, Jesus, com toda a sinceridade, por que protelar tanto um jogo que aqui já está jogado? Para que tanto suspense? Quando o indivíduo sabe quem você é, aí vem o agente anti-marketing dele mesmo. Ó, não contem para ninguém quem eu sou. E vou além, porque é necessário que eu sofra, seja humilhado, seja espancado, seja morto. Mas fiquem tranquilos que no terceiro dia eu estarei de volta. Por que Jesus trata isso? Jesus é o Cristo de Deus, igreja? Sim ou não? É o Messias que estava para vir? E por que os discípulos não podiam falar isso? Dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Esse versículo aqui faz a gente entender todos os versículos de 18 a 22. Nós somos a geração, e geração que eu digo, nós estamos vivos aqui, todos nós, não importa a faixa etária, nós somos a geração que dizemos que os nossos pais não nos obrigam a casar, diferente dos nossos avós ou bisavós quando se casaram. Lembra disso? Que os casamentos eram arranjados? Se lembra disso? Tudo arranjado. Mas nós dizemos que nós casamos agora não por obrigação das famílias. Nós casamos pelo quê? Nós casamos por amor, não é isso? E por que tantos divórcios? Por quê? A obrigatoriedade de um casamento arranjado pela família, em tese, também termina quando esses familiares que obrigaram morrem. O pai mandou casar, o pai morreu. Em tese, está livre do compromisso. Mas se nós somos a geração que casa unicamente por amor, por que tantos divórcios? Não foi por amor? Se nós somos a geração que cada vez mais consegue entreter-se com tranquilidade, por que o aumento da infelicidade? Se as lutas por igualdade transcenderam a igualdade e agora se encontram em um total jogo, onde um sexo tem mais direitos do que o outro, porque este sexo é mais infeliz? Porque aumenta-se o número de consumo de ansiolíticos, de antidepressivos nas mulheres.
E o oposto é verdadeiro. Se o destino dos homens, como dizem alguns, era não ter relacionamento nenhum, é tão somente o ato sexual e a procriação e o fim dos relacionamentos, e se entende que quanto mais dinheiro o indivíduo, maior a possibilidade de ter múltiplas parceiras ele tem. Por que uma geração, por exemplo, no Japão, um país estável economicamente, por que no Japão cresce de forma drástica o número de homens que sequer saem de seus quartos? Morar permanentemente na casa dos pais, hoje em dia, infelizmente, tem sido a rotina. Só você fazer as contas. Infelizmente, por quê? Por mais que o jovem queira, cadê o dinheiro para pagar o aluguel condomínio, amigo? É simples. Antigamente era por comodismo, agora é porque está sem dinheiro mesmo. Porém, no Japão é pior. Não é morar com os pais, é não sair do quarto. É receber tudo o que precisa para viver por drones. É ser deixado o que necessita à porta. É trabalhar de forma online, quase que de tempo integral, deitado. Única e exclusivamente com um laptop e um outro meio de comunicação. Em teses, homens desarraigados como estes deveriam ter múltiplas parceiras. No entanto, sequer saem de seus quartos. E quando eu falo isso, se você visse a foto dos quartos de japoneses que aderiram a isso, não é só no Japão, tá? Até brinquei em um grupo que participo dizendo, isso aí se bobear é a vida de um jovem de classe média padrão no Brasil. Próximo item. Mas se você observar a foto do quarto, parece aqueles cenários daquelas séries sobre acumuladores compulsivos. É aquilo ali, amigo. Não pense você que é uma coisa organizadinha, direitinha, é um jovem economista. Não. É a degradação humana mesmo. Ora, se tudo tem melhorado, por que estamos cada vez mais infelizes? Jesus explica. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse há. Se eu vou perder, como é que eu vou salvar, gente? Não faz sentido nenhum. Se eu perdi, como é que eu salvei? Mas Jesus está dizendo o seguinte: Ele é a referência do que é saudável e do que é certo e do que é errado. Quem joga fora, quem desiste de anseios e objetivos única e exclusivamente da sua persona, por amor a mim, ganhou a vida, porque só vive quem vive como Jesus nos ensinou a viver. Quer ver um exemplo? Jesus diz: perdoe e os seus pecados serão. Se você perdoar, seus pecados serão. Se você não perdoar, seus pecados ficarão o quê? Retidos. Jesus diz que devemos perdoar. E eu pergunto para você nessa manhã, teu coração está limpo nessa manhã? Está todo mundo perdoado? É isso. Qual é a consequência de um coração que não perdoa? Consequência para o coração? Taquicardia. Para o corpo, pressão alta. Para a cabeça, cefaleia. Respiração, como é que fica? Lindo que o Rogério acabou de postar aqui a frase do editorial do reverendo Guilhermino. Quem tem caráter, mas infelizmente estou aqui fazendo uma paráfrase.
quem tem caráter, mas está devendo, infelizmente se torna ansioso. E é verdade. Quem diz que é discípulo de Jesus, mas não perdoa, tem os pecados não perdoados. O depósito que o diabo usa para te acusar está lotado. E sabe onde está lotado? Aqui, ó. Armazenado aqui, ó. Nesse HD SSD aí, ó. Aqui. Está lotado. E o diabo te acusa de tudo. E você cai. Por quê? Porque está tudo retido. Quem perde o que quer para viver como eu ensino, vai ganhar e vai salvar a própria vida. Mas quem não abre mão de ser aquilo que se é, e naquilo que se é contrário a mim, quem não abre mão disso, perdeu a vida. E é a mais pura verdade. Quantos crentes aí, minha gente, com toda a sinceridade, caindo em artimanha do diabo uma após a outra? Por exemplo, nós somos Igreja Presbiteriana do Brasil e, por tabela, Presbitério do Rio de Janeiro. Nós somos talhados muitas vezes de conservadores. E pasmem, nosso nível está tão baixo, tá, que ser presbiteriano antigamente, obrigatoriamente significava ser o quê? Conservador, né? Mas agora tem uma separação. Tem presbiterianos conservadores e tem presbiterianos modernosos. Beleza, está tudo certo. O que importa é o evangelho. Mas nessa história mais recente, o que nós temos visto na nossa sociedade é um culto, uma ode à destruição de tudo aquilo que é belo e harmonioso. Vocês se lembram que alguns meses atrás, quando o nosso coral apresentou a sua cantata de Páscoa, os elogios públicos que nós fizemos de púlpito para o coral, para o regente, para a pianista, destacando a qualidade do estilo da cantata que foi escolhida e, óbvio, o nível de todos os coralistas. Se lembram disso? Lembram que eu falei que era necessário investir cada vez mais neste nicho, nesse estilo, porque isso estava ficando cada vez mais raro na sociedade? Se lembram disso? Recentemente fui abrilhantado, eu sou seguidor no Instagram de uma menininha chamada, ela se chama de Laura. Ela fala assim: qual o seu nome? Meu nome é Laura. O nome dela é Laura. Estou eu almoçando e vendo uma reportagem na RJTV, a menininha, não sei se foi na Aquarri, sei lá onde ela foi, o grupo da escolinha dela, uma menina de 5 anos, pegou o microfone e falou: eu sou a Laura, eu vou cantar a borboletinha, não, a baleia e a sereia. Beleza. E a menina começa a cantar com uma voz lírica fortíssima e todo mundo fica estupefato, porque é uma menininha miudinha, de 5 aninhos, que não sabe nem falar o nome. Mas, meu amigo, arrebentou, cantando a baleia e a sereia. E os amiguinhos ao lado fazendo os gestinhos. E ela cantando tibum, chuá, como se tivesse um teatro municipal. Foi reportagem, foi capa de jornal, está no Instagram com milhões de seguidores, eu sou um deles. Mas sabe o que é isso? Há décadas atrás, uma criança cantar assim, era o quê? Era o normal, né, minha gente? Era o normal. Mas o nível dos nossos dias tem sido tão baixo que uma criança que resolve impostar a voz e usa um talento natural, meu amigo, ganha o mundo. E foram consultados pessoas do Teatro Municipal que disseram: olha, ela vai longe, ela, claro, tem que trabalhar fono, porque ela se chama Laura, mas ela fala Laura. Se ela trabalhar a fono e, claro, tiver as técnicas, ela vai longe. Mas o nível da sociedade com relação à cultura, e alta cultura, está baixo. Por que alta? Porque é caro. Simples assim. Você consegue comprar um piano de 50 mil reais para treinar? É isso.
Você consegue montar uma orquestra na sua casa para tocar? É isso. Não é alta no sentido de que só os melhores dos melhores, não, é alta no sentido de que é caro. E ao mesmo tempo, quem gosta, aí sim, tem alta renda também. Resultado, consequência disso, as igrejas têm diminuído o investimento, não apenas em alto nível musical, mas têm diminuído também o investimento em tudo aquilo que é belo. Sabe qual é o objetivo disso? Você sabe qual que é? Vaidade. É óbvio. Se eu pego isso aqui e pinto tudo de preto, acabou a beleza, está preto. Se eu pinto essas paredes de preto, acabou, está preto. Ora, vou tirar essa roupa aqui, porque afinal de contas, isso aqui é de 500 anos atrás, nós estamos mais modernos. Aí eu vou retrocedendo na história daquilo que nós somos para atingir quem? Uma geração que, por exemplo, como eu já vi e recebi vários cortes no Instagram de cultos que, na verdade, são igrejas que parecem boates e danceterias, não pelo ritmo que elas tocam, mas porque o ambiente prestigia o homem. E homem, digo, ser humano. Se não tem nada no fundo, nada na lateral, nada na frente, um monte de luz está sobre quem? Só sobre mim. Quem é Deus ali? Sou eu, amigo. E sabe o que é dito? Nessas igrejas coach, que pasmem, já tem até na IPB, que o ser humano, por exemplo, e recebi isso no Instagram, o Instagram é puxado, viu? Estou quase saindo desse troço. Mas pela laulha eu vou ficar no Instagram. Que o homem é o melhor de Deus nessa terra. Se o homem é o melhor de Deus nessa terra, o que é o estupro? E, aliás, vamos alterar, porque tem muita mulher estupradora também. Se o ser humano é o melhor de Deus nessa terra, o que é o estupro? Pergunta para uma tartaruga que engole plástico se o ser humano é o melhor de Deus nessa terra. Pergunta para a doutora Cris, que está ali atrás, advogada, as coisas às quais tantas vezes ela tem que ler esses processos. Pergunta para ela se o ser humano é o melhor de Deus nessa terra. Vai advogar, ou se você quer adotar uma criança, vai na vara da infância, vai no abrigo, e diz para uma criancinha espancada pela própria mãe, diz para uma criancinha espancada pelo próprio pai ou pela avó, diz para ela que o ser humano é o melhor de Deus nessa terra. Mas nas igrejas boates, é óbvio que o ser humano é o melhor de Deus nessa terra. Por quê? Porque o objetivo é jogar lá para cima o ser humano. E é totalmente contrário ao que ensina o Evangelho. Quer ver? Agora você vai entender os versos 18 a 22, sabendo do verso de número 24. Olha o que diz. Verso 24 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, o que acontece? Quem resolve investir no seu próprio ego, partindo do pressuposto que sabe muito bem o que quer e abandona Cristo, o que acontece com a vida dessa pessoa? E quem perde a vida por causa de Cristo, ou seja, quem assume os valores do Evangelho, o que acontece com a vida dessa pessoa? Esse a salva. Vamos lá? Com essa premissa em mente, olha o verso 18. Estando ele orando na frente de todos, não é isso? Em um grande palco com todos os holofotes sobre ele, é isso? Estando ele orando de que forma? Pergunto para você nessa manhã, como é que está a sua vida de oração? Só ora com papai, mamãe, só ora com o marido, esposa, só ora com os filhos, só ora quando vem na igreja? Depende de reuniões de oração para orar. Os crentes são esquisitos, né? É uma coisa complicada. Eu me lembro quando eu era pastor plantador, lá em Itaipu. Itaipu? Não, foi Paulo Afonso. Tinha que ter um culto de oração. Falei, mas culto de oração? Já tem o de doutrina na terça-feira.
um de oração na quinta-feira. Mas para que esse culto? Para nós orarmos. Mas aí esse culto vai ter o quê? Vai ter louvor? Nem precisa. Vai ter palavra? Nem precisa. Vai ter ofertório? Pastor, aí que não vai ter mesmo, senão não vem ninguém. E o culto vai ter o quê? Só oração. Não. Não aceito. Porque como é que você marca para só orar? Jesus nunca fez isso. Ele nunca reuniu os discípulos para só orar. Até quando chamou os discípulos, porque era óbvio que seria entregue para morrer, deixou os três em um local e ele sozinho foi fazer o quê? Orar. Se for um culto a Deus, com tudo que um culto a Deus deve ter, as chaves eu entrego para vocês. Mas marcar para só orar, desculpa. Porque não é isso que tem nas Escrituras. Quando Jesus ensina, quando for jejuar, o que ele diz? Não pode comer beterraba, nem mamão, nem abacaxi, não é isso? Quando forem jejuar, o que deve ser feito? Não se deve fazer como os hipócritas, por quê? Porque, vocês se lembram, igreja? Como Jesus diz que deve ser o jejum? Ele limita o que comer? Ele limita a hora de quando e o que comer? O que ele diz sobre o jejum? Só lava o rosto, para não parecer que está jejuando. E o que acontece com quem faz isso? E o teu pai, que te vê, faz o quê? Recompensará. Jejum, esmolas. Quando você for dar esmolas, não seja como os hipócritas. Ficam tocando trombone, trompete, todo mundo ali para ver que ele está ajudando um pobre. Não. O que a tua mão esquerda faz, não veja a direita. E teu pai, que te vê, E quando você for orar? Quando você for orar, quando a igreja marcar um culto de oração, juntarem todas as mãos ali e ficarem em grande intercessão, é isso? Não, quando você for orar, o que Jesus fala? Aliás, espera aí, uma pergunta à igreja. Jesus ainda é a nossa referência, igreja? É, né? Estamos numa igreja reformada, calvinista, protestante, não é isso? Então vamos lá. Somos discípulos de Jesus, não é isso? Perfeito. O que Jesus diz então? Quando você for orar, o que deve fazer? Entra onde? E encosta o quê? E você fala com quem? E o que acontece quando eu oro em secreto? E o teu pai, que te vê Mas o crente hoje é o oposto, ele quer 1000 pessoas para orar. Nem para morrer, Jesus chamou alguém para orar com ele. Orou sozinho. Você quer se vacinar desse acúmulo de vaidade e desse espírito do engano que acorrenta e aprisiona as pessoas? E talvez você não tenha percebido, pastor, essa mensagem é muito dura. Não, não é dura não. Duro é o nosso pecado, que é ruim de quebrar. Mensagem não é dura, não. Isso aqui é um doce de mamão papaya com alcaçuz. Isso aqui é delicioso. Ruim é o nosso pecado, amigo. Isso é que é ruim. O evangelho, isso aqui é maravilhoso. Você não percebeu. Mas talvez, como o nosso irmão deu a palestra nessa manhã, talvez muito das suas sudoreses, taquicardia, pressão alta, dor de cabeça, talvez seja, sabe o quê? Ansiedade. Fruto de estar vivendo uma vida que não tem nada a ver contigo. E eu refaço a pergunta que fiz há pouco. Nesta manhã, quem está sentado aqui diante de Deus? É o você que nasceu? Gente boa, garoto faceiro, menina alegre? Ou é o você que se acha mega, ultra, mais do que todo mundo? Desculpe, não é. Não é. Por quê? Porque Jesus diz, aquele que quiser ser o maior, seja quem? Simples.
Olha o que diz a Escritura. Estando ele orando à parte. Primeira dica que Jesus nos dá para fugir dessa vaidade, desse esquema tático do engano, que nos faz adquirir identidades, camadas e camadas de pessoas que nós não somos, e que nos força e que nos tenta a ser contrários ao que Jesus quer que nós sejamos. Ore em separado. Sabe por quê? Oração em conjunto, meu amigo. Você fala de todo mundo, só não fala de você. Oração em conjunto, maravilhoso, para eu não falar de mim. Mas quando eu estou à parte, já teve aquela sensação de você querer falar com Deus e não sai nada? Já teve? Você fica ali parado um mó tempão, igual Davi quando tomou um bloco, quando queria construir o templo. Fica parado ali mó tempão e não sai nada, por quê? Porque você sabe que o tema é você, né, amigo? Como se abrir? Como que você vai falar de um Deus, como você vai falar com um Deus sobre você, sabendo que Deus te conhece? Primeira dica, ore à parte. Nas nossas igrejas, antes de começar o culto, os santuários sempre ficam com suas portas abertas. Qual o objetivo? Você tem um momento, seu espaço. Você pode escolher qualquer um. Tem um mezanino lá em cima, tem aqui embaixo. Se quiser sentar aqui, você senta aqui. Quiser ajoelhar na mesa da comunhão, pode ajoelhar-se. Para você ter o seu tempo. Infelizmente, essa cultura nós perdemos. Tá certo? Que depois de 2 anos de reclusão, é óbvio que o que nós mais queremos é ter contato com o outro. Mas lembre-se, o teu pai que te vê em secreto te recompensa. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Segunda dica de Jesus: observe a imagem que você passa para os outros. E aí você vai ver que o que os outros pensam de você não tem nada a ver com quem você é. Sabe o que Jesus ensina? Não se deixe levar pela régua do outro, porque o que o outro pensa de você não bate com quem você é. Agora, se o que o outro pensa de você bate com quem você é, cuidado. Você está projetando uma imagem de você que não tem nada a ver com você. Segundo, mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Aí Jesus afunila, faça essa consulta. Você quer ver as coisas que você precisa alterar na sua vida? É simples. Olha só, hein? Isso aí é para os fortes. Senta com a sua mulher, prepara, tá? Prepara. Compra um quindim, padrão de camarão, pãozinho doce, faz o café, compra açúcar em cubos, para ficar chique na hora de jogar lá. Faz todo esse enredo. Ela vai até achar, poxa, meu marido mudou, ficou mais romântico. Rapaz, olha só, que atitude. E aí você diz, então, tudo isso aqui é maravilhoso, é para você dizer, o que você acha que eu sou? Aí, meu amigo, assim, se você quer, né, jantar 8 horas, faz isso depois do almoço. Que aí dá tempo de tudo, dá para conversar, dá para ir no banheiro, dá para pagar uma conta, voltar, dá para fazer de tudo. E ainda vai ficar coisa para a noite e para o dia seguinte. E ao longo da semana ainda há outros recados. Brincadeiras à parte, uma pergunta para a sua mulher. E se você é a mulher que se garante, pergunta para o seu marido. Aí prepara lá a costela. Pergunta para ele, depois que ele comer, tiver farto, pode deixar, depois a gente vai usar a imagem direto daquela câmera ali, ó, tá tranquilo, obrigado. Pergunta para a sua, depois que ele comer, né, costela, comer aquela picanha, aquela travessa de bife milanesa, você pergunta, vem cá, quem você acha que realmente eu sou? Aí você vai ver que em 10 minutos o jogo está jogadinho.
Claro, ele vai querer saber, né? Tem algum papel escondido aí? Você ligou para algum advogado? Quando ele entender que é de paz a sua pergunta, 10 minutos ele fala tudo. Qual é a imagem que você passa para as pessoas da sua família? Você é respeitado como pai? Ou como nós ouvimos na palestra de agora há pouco, você depende de pagar teus filhos ou tuas filhas para te obedecer? Qual a imagem que você passa para os seus netos? Outra dica, e a mais importante talvez desse texto, verso de número 21 e 22. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo... Ele começa dizendo o quê? É o quê? É o quê? Todos. É? Pergunto para você nessa manhã, Tijuca. O que é necessário para você? Jesus sabia o que era necessário para ele. Olha, eu preciso ser entregue, preciso sofrer, preciso morrer e preciso ressuscitar ao terceiro dia. Isto é que para mim é necessário. Eu pergunto para você nessa manhã, o que é necessário para você? Talvez nessa manhã você esteja profundamente tomado de uma ansiedade. E eu pergunto para você nessa manhã, o fim das suas dívidas, por exemplo, você acha que lhe traria totalmente paz? E você seria uma nova pessoa para sempre? É isso que falta para a sua vida? O que resolve a tua vida é só dinheiro? É só dinheiro? Se for dinheiro, resolveu. É isso. O que é necessário para você? É um carro. O que resolve a tua vida é um veículo. É isto. Se for qualquer outra dessas coisas, está barato. Porque o que resolve a nossa vida é assumir os valores do Evangelho. E isso teve um preço que foi pago, que não foi nem casa, nem carro, nem dinheiro. Foi o próprio Filho do Homem. Não nos deixemos perder, porque muitas vezes nos tornamos reféns de coisas que são totalmente desnecessárias. Há pessoas que, se elas postam uma foto e a foto foi curtida por 5, 10, 15, 20, ela morre de agonia, que ela não fez sucesso. Se ela for numa programação onde foi marcado um monte de gente, ela não for marcada, ela morre de agonia porque não fez sucesso. Na nossa igreja, nossas mensagens têm sido censuradas pelo Facebook. E o que nós pregamos aqui, você não vê em nenhuma outra dessas igrejas boates, pelo contrário, porque aqui nós não dizemos que o homem é o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus nessa terra é o próprio Deus. Ele é o melhor dele nessa terra. Nós, total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Os 5 pontos do calvinismo começam com uma declaração: nenhum de nós presta. Cuidado, Igreja da Tijuca, com o culto ao homem, com o culto à vaidade. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem abandonar a sua vida e incorporar, introjetar e viver conforme Jesus ensina, esse vai ganhar a sua vida. Você quer viver? Só depende de você. Escolha viver, querido. Uma vida sem Cristo e sem os valores do Evangelho não é válida. Amém, igreja?